Fala galera, começa agora a sua dose semanal de empreendedorismo, bate-papo inteligente, entrevistas e dicas para você se conectar com a realidade do mundo dos negócios e do empreendedorismo. Esse é o Pulso Empreendedor, aqui na Rádio RC7, em podcast e também no YouTube. Se inscreve, ativa aí o sininho das notificações e segue também nas redes sociais o @Pulso Empreendedor. Eu sou o Malek Doubles. Eu sou o Vinícius Chaves. A gente traz aí um pulso hoje, né? No tema, a gente vai dar dicas de como você pode aumentar as vendas, falar um pouco sobre tráfego pago. Ah, Vinícius, mas vocês já falaram isso no pulso. Mas, cara, é um mercado muito dinâmico. A gente vai trazer novas dicas aí, atualizações, tendências também. Mas antes a gente vai falar um pouquinho sobre aquelas empresas, né? Aquelas marcas que estão com a gente nesse episódio e ajudam para que a gente possa estar aqui e levar para você esse conteúdo de altíssima qualidade. Começando pela BeMind, né? A BeMind é uma base aí do crescimento para sua empresa, independente do estágio do seu negócio. Está começando agora, a BeMind pode te ajudar com contabilidade, com aquelas primeiras dicas para você entender o melhor enquadramento tributário, mas também se você já tem uma empresa que está rodando, está sobrecarregado e quer crescer, a BeMind também ajuda terceirizando ali a sua empresa, assumindo a sua gestão financeira. Eles operam realmente as suas rotinas aí, pagamento de boleto, conciliação bancária, eles fazem tudo para você e, claro, integrado com a contabilidade também. E para fechar, né, se você tem uma empresa que já está rodando, mas não consegue enxergar bem os números, precisa melhorar isso, a BeMind também pode ajudar, porque eles têm o software ERP, o OMI ERP, que é uma plataforma muito moderna online, que vão te ajudar com os números, gestão e produtividade. Então chama a BeMind aí no WhatsApp 49999370001 ou também siga a BeMind lá no Instagram, @BeMindSoluções. E se você está vendo a gente aí pelo YouTube, pelo Spotify, escaneia o QR Code e você já conversa direto com a equipe da BeMind. É verdade. A gente está dando uma dica agora de investimento para vocês também. O momento é bem desafiador, a economia do Brasil muito incerta, muitas tensões mundiais entre Estados Unidos e China aí, principalmente. E aí vem a pergunta, o que fazer com o teu dinheiro? E vamos investir em dólar agora, dolarizar toda a carteira, empresas, ações, renda fixa, o que fazer com o dinheiro, né? Se você quer saber qual a melhor atitude tomar nesse momento, considerando o teu perfil e os teus objetivos, chama no Instagram, @nipurfinance ou no WhatsApp 49999568641. A Nipur é o seu agente autônomo de investimentos na XP Investimentos. Escaneia o QR Code, que você fica sabendo mais sobre eles aí também. Bacana, Malik. Também com a gente aqui a AT Plus. A AT Plus aí é o parceiro certo para o seu negócio, para você ficar bem na internet. A gente vai falar muito sobre tráfego pago, sobre anúncios online, e para tudo isso funcionar, você precisa estar online, ter a conexão ali sempre funcionando, mas além de internet, a AT Plus também oferece para você soluções em nuvem, para que você possa subir servidores, ter segurança digital também com uma solução de backup em nuvem. Então a AT Plus ela atende em várias frentes e pode auxiliar o seu negócio. Seja para você que está aqui em Lages ouvindo a gente no rádio, ou também para você que está aí por todo o Brasil, a AT Plus consegue te ajudar. Chama aí no WhatsApp 4932400800, ou também você pode escanear aí o QR Code, conversar com a equipe da AT Plus e saber mais sobre como a AT Plus pode ajudar o seu negócio. É bem legal. E tem uma dica financeira para a gente fechar as dicas dos parceiros aqui. A gente tem falado no Pulso sempre da velocidade das mudanças, né? Verdade. Realmente tudo muito rápido, né? E você precisa estar com quem entende essas mudanças, quem acompanha esse processo. O Sicredi, ele está sempre inovando e propõe para você soluções financeiras digitais, seguras e muito eficazes para o seu negócio. Entende de algo que importa muito, de pessoas, entende daquilo que é o teu desejo, a tua necessidade. Por isso, você também pode visitar uma agência e ser muito bem atendido lá. Associe-se ao Sicredi, liga no telefone 4932899800 ou visita uma agência perto de você. E também escaneia os QR Codes aí, que você tem mais conteúdo. E hoje a gente vai falar sobre marketing, né, Vini? Novamente volta aí para a pauta esse assunto que é super relevante, muito pesquisado, muito requisitado por todo mundo. É uma tendência já há bastante tempo, né? Mas é bacana a gente atualizar a nossa audiência com o que está no momento, porque eu acho que se a gente fizer um programa de marketing hoje, daqui a um mês ele já pode ficar defasado. Então é importante a gente estar sempre trazendo aqui os especialistas para a gente conversar, especialistas, né, para a gente estar conversando sobre o assunto. E novamente a gente traz alguém que já é aí membro pivotante do Pulso. É verdade, o Juliano Chemes já teve algumas vezes aqui conosco, né? Não é a primeira vez. Tem muito a ver com o projeto, também teve os seus projetos aí de podcast, rádio e tudo mais também. De alguma forma a gente está sempre se influenciando mutuamente, né? E aprendendo juntos, né? Então, como o Vini falou, já que o marketing é uma área
que envolve todos os negócios e que está sempre mudando, né? Não tem ninguém melhor para falar sobre esse assunto do que o nosso amigo aí, nosso dileto amigo Juliano Chemes. Ele é engenheiro eletricista, é empresário já há mais de 8 anos, estrategista digital, especialista em gestão de tráfego. É o tráfego. Ó, Juliano, você não tinha me contado isso, eu só copiei e colei aqui. É participante do primeiro e maior programa de mentoria de gestão de tráfego da América Latina, o Subido Olha Pro, só. que é liderado pelo Pedro Sobral, grande conhecido aí também nas redes sociais, no mundo da internet, do tráfego pago, dessas gestões estratégicas aí. Então, muito legal a gente poder te receber mais uma vez aqui, Ju, mas o Ju agora ele tá Subido Pro. Não, agora daqui a pouco... Cada vez que ele vem, ele tem uma novidade e tal. Qualquer Bem-vindo, dia Ju. a gente não vai nem conseguir mais a agenda do jogo. Tão grande que tá o homem. Bem-vindo, Ju, tudo bem? Valeu, galera. Obrigado pelo convite mais uma vez, né? Eu amo o Pulso Empreendedor, né? Desde quando vocês começaram lá na Menina, já acompanhava, já participei de lá e todas as fases de transições, né, da rádio, né, que sofreu e vocês estiveram firme com o programa. Eu acompanhei, então sou um fanzaço de carteirinha do programa de vocês, gosto muito e como o Vinícius falou ali, acho que é muito legal isso, cara. A tecnologia, né, principalmente essa área do marketing, todo dia ela muda, cara. Todo dia ela tá se atualizando. E eu tenho que estar sempre no mercado. Então, por que eu entrei num grupo de mentoria esse, né? O maior, né, grupo de mentorados, né, da América Latina. Porque, cara, ali eu tô com os melhores do Brasil e ali eu tô sempre me atualizando. Então, eu consigo trazer mais resultado pro meu cliente. Cada vez tá acompanhando o mercado. Porque não dá, tipo, eu estudei uma vez, pronto, tá tudo certo. É um mercado que toda hora eu tenho que estar me atualizando, toda hora eu tenho que estar dentro das novidades que o mercado está trazendo para realmente, de fato, os anúncios terem, né, aquela relevância e importância e trazer resultado para os negócios, que é esse que é o mais importante. Ô Ju, o Malik na apresentação citou ali, né? Você faz parte dessa mentoria e aí ele citou o nome do Pedro Sobral. Uhum. Pra quem não conhece, aí eu tô vendo a tua camiseta aqui, né? Subido Pro, né? Que eu sei que o Pedro O Sobral... pessoal que tá no YouTube aí consegue ver. tem um apelido, né? O Pedro Sobral tem um apelido de Subido, né? Quem Isso. que é o Pedro Sobral, pra quem não conhece ele e tudo mais? O Pedro Sobral, ele começou, né, nessa parte de gestão de tráfego com o irmão dele, né? O irmão dele, o Mário Vergara, ele tem uma das maiores escolas online, né, de inglês, né? E aí ele começou, né, a fazer o tráfego para a escola do irmão dele. Uhum. E aí começou a dar muito resultado, ele viu que ele podia ganhar muita grana, ele começou a cada vez se especializar mais, assim. Ele é um cara extremamente inteligente, eu vejo de um ponto de vista onde ele não é só inteligente com o tráfego pago, mas ele me ensinou muitas coisas sobre a vida, cara. Ele falou, Legal. né, porque essa questão do marketing vem de uma atmosfera assim, é tudo muito fácil, é tudo muito rápido, vamos ganhar dinheiro, 6 em 7, né, que a galera brinca, né? Uhum. E ele não, o Pedro Sobral sempre foi muito pé no chão, ele sempre falou, cara, é possível, mas com trabalho. O trabalho devolve, né? Então, e ele se especializou em ser o melhor do Brasil, tipo, ele era o melhor pra mim, né, no meu ponto de vista, não só na parte de gestão de tráfego, mas toda essa parte também, desde a parte de gestão emocional, desde a parte realmente de você se desenvolver como carreira, né? Essa mentoria do Subido Pro, ela é focada nisso, cara, pra gente desenvolver, pra gente chegar a um próximo nível como gestor de tráfego. Porque, que nem eu falei, hoje a barreira para entrada neste mercado é muito baixa, é muito fácil você entrar como gestor de tráfego. Certo. Só que estão queimando demais o mercado. Tem que ter Por um quê? notebook e uma internet ali. E assim, cara, não tá dando resultado. A pessoa tá subindo uma campanha e nem sabe o que tá subindo, qual que é o objetivo, ela não sabe analisar métricas, ela acha que é só apertar botões, né? E na verdade tem todo um Impulsionar. Exatamente, né? Eu brinco muito, né, dessa questão do botão, né, do turbinar publicação, né? Porque, cara, é uma forma de tráfego pago? Claro que é, porque você tá pagando uma plataforma para gerar um tráfego de pessoas. Isso é tráfego pago, é isso que vocês têm que entender. Tráfego pago é a gente pagar uma plataforma para gerar um fluxo de pessoas, ponto. E aí o que acontece? As pessoas sobem as campanhas, elas não sabem analisar uma métrica, elas não sabem se as campanhas estão dando resultado ou não. Então tudo isso aí envolve, né, o papel do gestor de tráfego. E o gestor de tráfego que tem esse tipo de resultado, que tem esse know-how, que sabe realmente atuar dessa forma, aí é diferente, cara. O ticket do cara é mais alto, o cara às vezes não tem muita agenda, e graças a Deus, é o que tá acontecendo comigo hoje. Vocês brincaram, cada vez tá subindo mais o nível. Graças a Deus, cara, porque eu tô sempre em movimento. Semana que vem já vou pra um outro evento de marketing, então sempre tá em movimento, vendo qual que é as tendências do mercado e como que realmente o mercado tá se Ô, comportando. Ju, tem uma coisa muito legal no que você falou aqui, e acaba existindo uma comunidade em torno disso, né? Subido Pro é uma Verdade. comunidade. Perfeito. E aí você tem, vamos dizer assim, um grupo de pessoas compartilhando as experiências, mais um cara super inteligente, como você falou, que é o Pedro Sobral. Inteligente e dedicado.
dedicado, né? Porque Exato. tempo Ele é que total o dedicado. cara tá lá também, não é só o cara é inteligente, ele tá lá se dedicando a Exato. isso, olhando as pessoas e tudo que tá acontecendo com muita atenção. Então, eu imagino quanto aprendizado isso gera. Eu acho que essa já é uma dica valiosa, que é as empresas precisam estar conectadas com essas comunidades. Hoje, né, compartilhar o conhecimento, né, construir o conhecimento juntos, eu acho que é algo muito importante. Esse é um diferencial que você vai trazer, sem dúvida, na gestão do tráfego, por já estar ali, né? Exato. E essa atmosfera de comunidade é muito legal. Né? A gente pertence, a gente é esse grupo, a gente é o Subido Pro, né? A gente gera esse senso de comunidade. E, por exemplo, o Pedro é genial. Com essa mentoria, como é que ele fez? Ele dividiu em clãs. Tá? Ou seja, ele dividiu em grupos de pequenas pessoas, onde tinha pessoas do time dele responsável pelos clãs, em vários níveis diferentes dentro da gestão de tráfego. Então você tinha alguns critérios para você estar em alguns níveis. Então tem níveis lá dentro, Legal. tá? Então eu tenho caras que são muito melhor que eu e caras que são muito pior que eu. Não só caras como mulheres, tem mulheres lá na comunidade também. E aí o que acontece? Então a gente se ajuda, por quê? Porque a gente tá numa gamificação. Eu ia Ou dizer, seja, isso me parece aqueles jogos online. né, assim. a gente tá numa gamificação, então, tipo, se todo mundo não se ajudar, todo mundo não crescer, nós não vamos ganhar, porque nós somos uma equipe, entendeu? Nós precisamos. Então, pô, eu já entrei em reunião, né, com o pessoal do meu clã pra resolver problemas de conta, até mesmo às vezes a gente tinha um negócio da Platon lá, pô, cara, eu já entrei, por exemplo, 10 horas, né, da noite, né, no Macau, e a gente ficou até 3 horas da manhã com o cara do clã, que era muito melhor. Trocando ideia, ele me ensinando, passando dicas valiosas. Tá. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos lá. Tem toda uma comunidade, tem todo um negócio, mas quem tá assistindo, quem tá ouvindo quer saber, né? Eu acho que um ponto super importante que foi tocado aqui na conversa, o Vini colocou ali. Você também disse, né, que você teve com a gente 4 anos atrás, no início do projeto, lá na Menina FM. Isso, exatamente. Né? Então, pô, muito legal. E eu tenho que te fazer essa pergunta. O que mudou nesses 4 anos, Ju? O que tá mudando, o que tá acontecendo em termos de marketing, de tráfego pago, né? Que eu acho que essa é a grande questão pra gente trazer hoje. Só fazendo um parênteses aí, né, Malek? Na época que o Ju esteve conosco lá, 4 anos atrás, você tinha um estabelecimento de alimentação, mas você já fazia tráfego pro teu próprio negócio. Foi lá que você começou, né, Ju? Eu estudava muito. Na verdade foi lá que eu comecei, né? Exato. Eu comecei, deu a pandemia lá, né? Um pouco antes da pandemia eu já comecei a conhecer esse mercado, né? Porque, pô, eu tinha que achar formas de vender, né? Óbvio. Mas a pandemia intensificou para mim aprofundar, né, nesse mercado e conhecer e ver o potencial deste mercado, né? Dos 4 anos para cá que eu vejo, assim, né, Malik e Vinícius, que mudou, assim, na minha vida, principalmente a minha mentalidade sobre várias coisas, assim. E o Pedro foi um cara que foi fundamental nessa jornada, assim, para mim, né? Porque ele me mostrou uma nova profissão onde eu comecei a ter resultados, né? Não só financeiramente, óbvio, financeiramente sim, porque quando a gente tá falando de empresa, ninguém abre uma empresa só por bonito, só pra, é um propósito, né? A gente vai descobrindo propósito ao longo da vida, mas se você faz aquilo com bastante amor, com dedicação, né? Com compromisso, né? É o que eu sempre falo, não tem travesseiro mais macio do que uma consciência tranquila. A gente dá o melhor, a gente fazer o melhor. Claro que nem todos os negócios dão certo, né? Mas a gente tá estudando, tá ali, tá analisando, tá pensando muito, porque uma coisa que eu aprendi muito fundamental nesse mercado, por exemplo, é nichar. Hoje a minha empresa ela é nichada. Ela tem algumas empresas, né? A minha agência atende alguns negócios, alguns segmentos. Ela não atende mais todos os negócios. Por quê? Porque eu vi que no passado eu perdia muito tempo estudando o teu negócio. Porque quando a gente está falando de tráfego pago estratégico e realmente dá resultado, a gente tem que olhar funil de vendas, tem que olhar persona, tem que olhar vários fatores. Não é só subir campanha e analisar as métricas, mas sim entender o comportamento daquele lead até a tomada de decisão que é a compra. Então tudo isso envolve eu conhecer o teu negócio, né? Entender, pô, como é que funciona o negócio da Platon, né? Como que é o produto em si, qual que são os principais concorrentes. E tudo isso envolve tempo, eu tenho que estudar isso para lá no final subir as campanhas. Então é um tempo, um background muito gigante em estudar o negócio, entender e realmente trazer resultados, né? Do que realmente, só subir campanha, porque a parte de subir campanha é fácil. É a coisa mais fácil subir campanha, sim, cara. Sim. Tem vídeo no YouTube lá que te ensina lá a subir bem fácil. Pega um tutorialzinho ali. Exato. Ô, Ju, mas assim, ó, nesses 4 anos você mudou muito, aprendeu muito, tá nessa comunidade. E o tráfego pago? O que mudou sobre o marketing? Né? O que mudou para quem tá ouvindo, para quem tá lá com o seu negócio, que daqui a pouco, há 4 anos atrás, eu nem lembro, mas era o Instagram já, né? A principal rede social já era o Instagram, mas não tinha TikTok, eu acho, na época ainda, né? Talvez tinha dado os primeiros passos. Já tinha os primeiros passos, né? Ainda tava como
como uma promessa, né? Então, o que mudou nesses termos de tráfego pago, de gestão, de estratégia? O que você está vendo que está acontecendo agora? Assim como qualquer mercado, né, que começa, né, tipo, estourou aqui no Brasil, estourou com a pandemia, né, o tráfego pago. Ele era muito forte lá nos Estados Unidos, é muito forte lá. E dentro das plataformas existe um negócio chamado leilão, tá? Só que diferente do leilão de gado, que quem paga mais ganha, né, ele analisa duas variáveis. A primeira é a taxa de interação com o anúncio e a segunda é a verba em si. Então, dessas duas, ele faz uma média que não é precisa, é uma média que as plataformas não deixam muito bem clara como é que funciona, tá? Eu não vou conseguir me aprofundar muito nesse negócio, mas só para você entender a grosso modo. Então, não é só a questão da verba, mas sim a taxa de interação com o anúncio. O que é essa taxa de interação com o anúncio? É porque eles priorizam os usuários, as plataformas elas priorizam o usuário. Então, o que acontece? Cada vez mais você tem que achar formas daquele anúncio ser atrativo. Então, certo. Isso refinou muito, Malik. Isso, entendi. aquele velho anúncio que funcionava, arraste pra cima, clica aqui, não sei o quê. Umas fotos assim, bem jaguaras. Exato, não funciona mais, cara. Não funciona, tá cada vez mais escasso. Você tem que achar formas, principalmente, eu gosto muito de trabalhar com funil de vendas, ou seja, funil de venda é simples, se a gente pegar um funil lá, a gente vai ver, tem o lead inconsciente, você vai aquecendo essa audiência, mostrando o valor, quanto mais valor você mostra sobre aquele teu produto ou serviço, mais fácil fica a tomada de decisão do cliente, daí no final a gente só faz uma oferta para esse cliente. Certo. Mas é um processo, é uma jornada, então tudo isso, essa questão de conscientização, então, cara, aumentou a qualidade dos anúncios, a gente tem que ser melhor, né, vamos lá, de 4 anos para trás. Questão de verba também, a pessoa investia uma graninha ali, cara, não funciona mais. Não funciona mais. Você não fica nem competitivo no leilão, você vai trair Você isso. vai ter que ter um anúncio muito atrativo e uma verba adequada, pelo menos, para conseguir se posicionar. Perfeito. Não dá mais só para jogar um postzinho. Não dá mais para fazer só um negócio assim. E outra, tá maçante, cara. Galera tá enchendo o saco os anúncios, tá? Sim. A gente tava conversando, né? O Alvo falando, pô, tive que contratar o YouTube Premium porque eu não aguentava mais os anúncios. E realmente, por quê? Porque a concorrência ela tá se tornando muito maior, cada vez maior. Só que assim, a gente tem que achar uma forma desse anúncio não ser chato, ser um anúncio atrativo, porque os anúncios online funcionam, tá? É só o anúncio certo na frente da pessoa correta. Mas para você ter isso, você precisa de estratégia, tá? Uhum. Não é só achar, não é achismo. É baseado em dados, em comportamento de mercado e principalmente no comportamento do lead conforme o produto que tu oferece, entendeu? Também tem uma questão ali que as pessoas confundem, né, o investimento em tráfego pago como um resultado. E eu vejo que o tráfego pago, Ju, na minha opinião, você pode depois dar a tua opinião sobre o assunto, ele é 50% do trabalho. O que é Perfeito. 50%? É você chegar na frente da pessoa. Cara, eu vou dizer, Malik, agora eu vou te colocar na frente de um cliente que quer fazer uma obra certo. Lá. Cara, o resto é contigo. Então você tem que ter um anúncio correto, tu tem que ser criativo. E aí o que acontece? Nas plataformas elas estão preocupadas também, porque, cara, se não tem pessoas acessando a plataforma. Pensa o seguinte, tá todos os dias a gente ali abrindo o nosso Instagram e só vem porcaria, cara. Em uma semana a gente não vai querer mais abrir o Instagram. Exatamente. Então, a plataforma também está refinando. Ela entende isso, para que o anúncio seja de qualidade, para que ela possa também atender as expectativas de quem está investindo, mas também ter público ali consumindo aquele conteúdo. E por isso dessa questão da qualidade do anúncio, né? Nisso que o Vini falou, tem um ponto importante, né? Se é 50% do trabalho, tem aquele trabalho que o Juliano sempre fala, a questão da estratégia como um todo, né? Porque aí, assim, qual é a intenção desse anúncio, qual é o objetivo desse tráfego, tá, colocar a pessoa na tua frente e daí tu não sabe o que fazer, é que nem chegar na mina lá e não saber o que dizer. É mais ou menos isso, tá ligado? Tipo assim, eu acho que a oferta tem que estar muito clara também e tem todo um trabalho prévio também que eu acho que é recomendado às empresas. É que na verdade, terem, assim, ó, vendas existe desde que existe o mundo, né? Então as pessoas já vendiam, né? E nada mudou de lá pra cá, pensando em parte psicológica das pessoas, em parte emocional, né? Toda a estratégia de venda, o que tinha lá no passado, ela continua agora. O que acontece agora? Cada vez está ficando mais refinado, cara. As pessoas não estão mais caindo naquele na promessa fácil e tudo mais. Ainda tem pessoas, porque o nível de consciência das pessoas é totalmente diferente. Nem o nível de consciência é igual, né, de alguma pessoa. Mas, né, o que acontece? Esses anúncios eles estão cada vez, né, otimizando. Então, tipo, isso que o Vini falou ali é extremamente importante. Tipo, o anúncio é uma parte, mas tem tudo isso, né? Um background também por trás. Eu acho que tem um ponto também que é interessante a gente falar, né? Vocês comentaram assim que é um mar, né, de anúncios e de coisas acontecendo e as pessoas daqui a pouco estão até incomodadas com tudo aquilo, né? E existe uma competitividade também que eu acho que acaba batendo em alguns gatilhos do cérebro aí das pessoas, né? Quando você vê, por exemplo, postagens de viagens, de comida e até, vamos dizer assim, alguma coisa mais sensual, né? Como o corpo das pessoas ali, acaba sendo muito atrativo, né? É interessante estar nesse meio, como competir com isso, como que você coloca a tua empresa lá no meio disso tudo, assim.
Eu acho que assim, ó, tem uma linha muito tênue aí, tá? Entre você perder o meu tipo de conteúdo, só pra vocês entenderem hoje. A minha principal canal de vendas é conteúdo e posicionamento. Certo. Né? Se você pegar o meu Instagram lá, fica o convite, @JulianoChemes, pode olhar lá. Cara, é muito conteúdo e posicionamento. Ou seja, eu mostro o conteúdo, só que de forma leve. Se vocês pegarem meus conteúdos, tem uma pitadinha engraçada. Sempre tem um negocinho engraçado, né? Mas sem perder a essência do conteúdo, que é essa linha que o antes falou. Entendeu? Porque, tipo, cara, só pelos likes não faz sentido, entendeu? Pra mim, é o que eu vejo, eu falo muito pras empresas. Cara, não se preocupe com o volume, mas sim com a qualidade. Tá chegando 10 leads, mas é de qualidade? Cara, foca nisso, velho. Minha visualização nos stories é 100 pessoas só. Não tem problema. É pessoas compradoras, engajadas, né? pessoas engajadas. É perfeito, não precisa ter 10 mil. Agora, entendeu? isso é curioso, né? Porque eu vejo no mundo que a gente tá dos influenciadores, daqui a pouco tem lá 1.000 visualizações, 5.000 visualizações, a pessoa posta mostrando que tem um monte de gente olhando. Até que ponto, de fato, isso vai se converter em uma venda? E depois acho que a gente pode falar um pouco sobre isso. Tráfego pago versus influenciadores. Também, perfeito. Como que tudo isso funciona. A gente vai fazer um rápido break e a gente já volta com o Pulso Empreendedor. Voltamos com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo. Hoje conversando aqui no Pulso com Juliano Chemes. Ele é engenheiro eletricista, empresário há mais de 8 anos, estrategista digital, especialista em gestão de tráfego. É participante do primeiro e maior programa de mentoria de gestão de tráfego da América Latina, o Subido Pro, liderado aí pelo Pedro Sobral. E a gente está falando sobre tráfego pago para negócios locais, muito mais que isso, sobre marketing, tendências e muito do que está acontecendo no mundo de hoje. O que você manda pro Ju aí, Vini? A gente estava falando aqui no bloco anterior do Pulso sobre essa questão, Ju. Você falou da pitada de humor no conteúdo ali e tudo mais. E eu percebo algumas forçações de barra, né? Como a gente costuma dizer nesse sentido. Não tua, Ju. Não, eu entendi já o recado. Entendeu, Foi né? bem direto. Não é tua forçação. Eu sei, eu tô brincando, eu gente. mando no direct lá. Não, mas assim, da galera, porque tal trend tá em alta, porque tal dancinha tá em alta, agora eu vou colocar minha equipe fazendo aqui. Eu sempre bato nessa tecla, né? E aí tem uma coisa no marketing digital, no tráfego pago, enfim, de forma geral, que é a identidade do comunicador. Que é uma coisa que eu acho que as empresas não estão ligadas assim nesse sentido, sabe? Tipo, como que você quer se comportar? Como que você quer ser visto no mercado? O que você tem a dizer, Ju, sobre a importância disso e como você pode identificar o melhor tom de voz, né, a melhor identidade para você se comunicar nas redes sociais? Eu acho que assim, Vini, hoje a gente tá na era das atenções, né? Tipo, todo mundo quer o like, todo mundo quer a visualização, né? E só que isso é que nem você falou, se tornou um ponto onde você tem que entender. Você tem que entender que tem tipo níveis de produto, né, e níveis de serviço que não comportam certos comportamentos, né? Então, tipo, uma dancinha para vender, sei lá, um anestesista médico, tipo, cara, não faz sentido. Faz o braço mole médico, assim. O cara tá tenso, pensando naquele momento, sei os lá, riscos, né? Cara, eu vi um médico que ele tinha muita pitada de humor, eu olhava, tipo, cara, não fecha isso, sabe? Porque que tipo de confiança a pessoa passa, né? Não faz sentido. Eu acho que, então, esse estudo da persona, né? Quando a gente tá falando de persona, de lead, de tudo mais, a gente tem que enxergar baseado no tipo de produto ou serviço que a gente tem hoje, né? Então a gente tem que enxergar isso. Só que não é um negócio muito fácil, por isso que existe pessoas especialistas nisso, principalmente no comportamento humano, né? Pra entender, porque, a gente tá falando de pessoas, gente, né? A gente tá nas redes sociais aqui, é um negócio, mas a gente tá falando da pessoa em si. Na outra ponta, quem tá olhando a tela de um celular é uma pessoa, então a gente tem que se atentar a isso. Como? Buscar pessoas que entendem disso, sei lá, tem agências, tem empresas que são especialistas nisso, na criação de marca. Eu tenho uma parceira minha lá do Paraná que ela é focada nisso, cara, ela construção de marca mesmo, assim, entendeu? Para entender a persona, para entender tudo isso. Isso é extremamente importante, porque a forma como você comunica é a forma como você está se posicionando, mostrando o teu produto ou serviço até mesmo a pessoa que você é. Então isso faz total diferença, né? E tem uma coisa também, Ju, te interrompendo rapidinho, mas acho que fica a dica aí pra audiência. Eu sigo lá, tem o Pedro Sobral, que é o cara que você segue ali, e eu tô acompanhando lá o Leandro Ladeira, né? O Ladeirinha, como o pessoal fala. E ele fala uma coisa que é muito certa, assim, cara. Ele fala assim, o pessoal confunde muito popularidade
com autoridade. Exato, E perfeito. são duas, digamos assim, são duas variáveis onde quando você sobe uma, você acaba baixando a outra, e o contrário também é verdadeiro, sabe? Ele cita um exemplo lá no curso dele, mas não vamos entrar nesses méritos. E aí, o que eu vejo muito? As pessoas preocupadas ali, tipo, pô, eu tenho X mil seguidores, e aí eu vejo, por exemplo, empresas que têm menos seguidores, pô, vamos pegar uma empresa que tem 5 mil seguidores. É uma audiência pequena, se a gente considerar esse universo de milhões, né, de pessoas na internet. Mas, cara, às vezes com 5 mil seguidores ali, se comunicando da forma correta, com a linguagem que aquela audiência entende, você pode prosperar o teu negócio e ter uma audiência altamente engajada, né? Que é um exemplo bem prático. A gente Manda. começou com uma loja, né, de roupa infantil aqui, é uma loja online, né? Um casal me procurou e tal, e a gente começou o Instagram do zero, não tinha nenhum seguidor, né? Eu falei pra ele, gente, a gente vai construir uma base bem sólida, a gente vai construir só seguidores compradores, né? Hoje, em 4 meses, né, eles estão com algo em torno de 500 seguidores, assim. Mas seguidores compradores, cara, ela posta um negócio, o negócio voa, vende, ela tá ali, faz live, tá a galera ali na live, tá comprando, a última live ela vendeu um monte. 500 seguidores, cara. 500 cara, e foi construindo isso. Então, pô, chegou na live, ela gerou um senso de comunidade, a gente criou um grupo no WhatsApp com aquela galera, a gente lança as ofertas primeiro lá pra aquela galera. Então, as estratégias, tudo essas estratégias com um Instagram que não tinha nenhum seguidor, cara. 0 seguidor. Não tinha. Assim como eu já peguei empresa, eu olhei, nossa, 10 mil, né? A primeira pergunta que eu faço hoje, tu comprou seguidor? A pessoa comprou. E daí cara, a gente tem um baita problema, hein? Porque daí, a partir do momento que a pessoa compra esses seguidores, né? Se torna aquilo da popularidade e não da autoridade em si, entendeu? Porque é só o volume, né? Pessoas que estão ali aleatoriamente, né? Não sei como que eles compram isso hoje, mas, tipo, não faz sentido pro negócio. Tem um ponto que eu acho que é interessante a gente falar também, que você falou antes da questão da estratégia e de construir uma base sólida, e me remete muito à clareza do negócio, da oferta de valor, Perfeito. desse trabalho que vem antes, né? Então, assim, eu acho que acaba sendo também mexer com marketing, com tráfego pago, com marketing, Sim. é olhar para o negócio, é olhar para clientes, Exato. é fazer uma revisão daquilo que você também está ofertando. Eu acho que é um bom momento para ver se faz sentido aquilo que você está fazendo ou não. Mas tem um ponto que a gente prometeu ali no primeiro bloco que eu queria tocar também, que tem a ver com o que o Vini falou. Esse número de seguidores e tudo mais, que é essa confusão de autoridade versus popularidade. E a gente vê hoje muitos criadores de conteúdo. Criador de conteúdo digital. E eu até sigo algumas pessoas, gosto de observar comportamento, sem julgamento, é observar o que está acontecendo, mas eu vejo lá que tem criadores de conteúdo que não criam conteúdo, né? Que na verdade estão entregando só vídeos mesmo, um pouco da sua vida, e não tem um conteúdo ali. E vem uma onda muito forte de influencers também, né? Eu acho que de influenciadores, e acho que as pessoas também estão confundindo um pouco o que é influência de uma forma positiva, o que é popularidade, o que ajuda a converter. Então eu queria que tu falasse um pouquinho pra gente, assim, tráfego pago versus influenciadores. Daqui a pouco tem a empresa que opta por ter um influenciador. É uma boa estratégia? Que cuidado tomar, né? Por que caminho seguir, assim? Acho que depende, tá? Se eu falar assim, influenciador é ruim, não. Porque o influenciador, ele tá falando, ele tá influenciando, né? Então, se ele tem uma base engajada, se ele tem pessoas que ele tem essa capacidade de influenciar, né? De se comunicar, e eu vejo vários influenciadores, até mesmo aqui na nossa cidade, que são muito bons, cara. Que são bons, né? Que são bons, influência pro bem mesmo, assim, né? Uma amigaça é a Chef Tami. Pô, ela tá nesse processo de mudança, mesmo, né? nesse processo de mudança aí, né? Do corpo e tudo mais aí. Cara, tá bem legal, ela tá incentivando muita gente. Então, ela tá influenciando pessoas a ter um estilo de vida. E eu vejo que dá pra andar os dois muito juntos, tá? Tanto o tráfego pago quanto a influência. Eu tenho, né? Tenho empresas, né? Que trabalham muito com influência, a gente trabalha em conjunto, cara. Eu vejo uma escola de inglês aqui na cidade, não vou citar o nome, que trabalha com uma influenciadora muito forte. Já provavelmente já recebeu um anúncio, né? Sim, não, e eu sigo eles. Eu tô sempre observando. Cara, Sou cliente deles. Olha, viu? Então, cara, é muito legal. Eu acho muito incrível o trabalho que os dois estão fazendo, juntos, assim, né? Tanto o gestor de tráfego, ali, o estrategista, e o influenciador, cara, maravilhoso, porque é um conteúdo com uma pitada de humor, com uma pessoa que é uma influência aqui na cidade. O conteúdo certinho. Mas você vê que a estratégia tá alinhada, né? A estratégia tá foi muito bem desenhada. Parabéns pra quem faz isso hoje, entendeu? Porque eu acho muito legal. Eu vejo, por outro lado, uma coisa que me preocupa, e por isso que eu toquei no assunto também, que eu vejo, por exemplo, alguns influenciadores trazendo um pouco da sua vida, um pouco da sua dinâmica, né? E aí você vê, assim, às vezes uma marca colocada ali que não combina. E eu vou citar um exemplo que me chamou muita atenção, que é um caso de associação de imagem.
Tem uma construtora muito famosa, a FG, lá de Balneário Camboriú, e a FG na época fez um contrato com a Sharon Stone para que ela fosse a garota propaganda da marca, né? E eu lembro que esse case aí foram, se eu não estou enganado, 4 anos de negociação para que a equipe da Sharon Stone e da FG chegassem no acordo, mas a equipe do marketing, né, a parte jurídica, empresarial da Sharon Stone, avaliava então para ver se a empresa era idônea, se era uma empresa correta, porque ela estaria associando a imagem dela com aquela empresa. E ela não queria associar a imagem dela com uma empresa que não fosse correta. E vice-versa. Porque a questão também é essa. Daqui a pouco você tá com a estratégia correta, com o público correto, mas o influenciador é alguém que transmite uma imagem totalmente diferente, né? Daqui a pouco de alguém que não tem os valores da tua empresa, que não tem os mesmos princípios, né? Exatamente. Então acho que esse é é extremamente importante esse ponto. Pode falar, velho. Quando o Malik perguntou ali antes, o que, né? Fazer tráfego pago ou influencer? Eu também respondo igual o Ju. Os dois, cara. A gente fez lá na AT Plus, né? Pra quem não sabe, eu cuido do marketing da AT Plus. Por isso que o merchan da AT Plus foi mais longo. Eu vi que o cara demorou ali. Pô, o cara ficou falando uma hora. A gente fez lá um trabalho com alguns influenciadores, cara, e deu muito certo. A gente fez o tráfego pago colocando a imagem do influenciador. O que isso quer dizer? É você pagando para aparecer para uma pessoa, colocando uma pessoa que elas conhecem. Exato. Então, tipo assim, cara, fica muito mais familiar. E aí o influenciador usa a imagem dele e tal. Mas o que eu queria dizer em relação a isso que você falou, Malik, dos cuidados para se tomar em relação à associação de imagem. Cara, a minha opinião é a seguinte, cara, não tem como você prever algumas coisas. Pense que você vai lá, fecha um contrato com um influencer, seja homem, mulher, enfim. E aí, cara, pessoa super legal, tem aquele público que você quer se conectar como base e vamos pensar que essa pessoa comete um crime, alguma coisa assim, entendeu? Tipo, ela aparece em um caso lá, enfim, alguma polêmica. Cara, isso ninguém tá livre disso, entendeu? Exato. E aí eu acho que envolve essa questão de curadoria, então não vejo que é algo que precisa se preocupar tanto. Mas tomar cuidado, né? Tomar cuidado, claro, entender alguns antecedentes, ver com quais marcas aquela pessoa trabalha, mas do lado do influenciador daí também, claro, acho que a dica da Sharon Stone é legal. Talvez algumas pessoas não estejam no nível ainda dela de de contratar ela, né? Não, mas é só, acho que é um cuidado. Mas é um cuidado. Mas, Vini, isso que você falou ali é importante por quê? Porque uma coisa que as pessoas têm que entender é que o tráfego pago ele é o meio de campo. Ou seja, ele serve para potencializar aquilo que a empresa tem. Né? Se a empresa tem um produto ruim, vai dar escala pro ruim. Verdade. Entendeu? E se tem um produto bom, vai dar escala pro bom, porque ele serve para potencializar. Ou seja, a gente consegue alcançar muito mais pessoas no menor período de tempo, né? E com baixo valor investido, entendeu? E é pessoas totalmente segmentadas, seja por dados demográficos, por interesse, por comportamento. E isso ajuda a cada vez o quê? Os anúncios serem mais atrativos e realmente trazer os resultados que as empresas querem, né? Sim. Ô, Ju, pra quem tá começando, quanto tem que investir, cara? Quanto assim, você começa assim? Porque é um medo, né? A pessoa tem medo de investir. É que, na verdade, é um investimento, é algo novo, né? Eu tenho um cliente, né, que ele investia, né, muita grana em marketings alternativos, ou seja, rádio, outdoor, panfleto, mas ele investia muito dinheiro mesmo, assim, a gente tá falando de 10 mil reais, assim. É bastante. É bastante dinheiro, tá? Dependendo da realidade do negócio. Isso, e aí ele sabia, ele falou, cara, ele é um pouco mais velho de idade, né? Ele falou, cara, eu sei da importância do tráfego pago, mas eu tenho um pé atrás, não sei o que e tal, né? Ele ficou meio assim. E a gente começou a fazer um trabalho, assim, cara, de construção e tal. Ele é muito tímido com as câmeras, então, tipo, a gente não consegue usar a imagem dele, né? Eu tive que achar estratégias e formas, mas, pô, a gente fez uma reunião agora mês passado e falou, cara, todo o comércio tá chorando aí, a gente deu boa, Tá assim. bem. Aquelas campanhas que a gente fez deu muito resultado, deu muito certo, né? E assim, o que eu faço, Vini? Eu faço muito pé no chão, tenho que enxergar a realidade da empresa hoje, né? Por isso que eu gosto de conversar com a pessoa antes, eu gosto de entender o negócio dela, entender a persona, entender ticket médio, entender como é que ela funciona, qual que é o principal canal de venda. Tudo isso eu acho uma forma de dizer assim, ó, vamos começar o projeto assim? O que tu acha? A gente consegue alcançar tantas mil pessoas assim, a gente precisa investir tanto, para fazer toda essa gestão e toda essa estratégia eu vou cobrar tanto. Acho que é um valor que fica legal, é um risco, porque é um investimento, né? Eu não posso prometer nada, eu nunca prometo, mas eu prometo o meu melhor. E eu mostro as métricas, eu mostro os resultados, entendeu? Tô ali, converso com o cliente pra gente entender a persona, entender tudo mais, para realmente trazer um resultado efetivo. Então, falar de valor, cara, é difícil a gente falar de valor. Não tem um mínimo, Ju, tipo, cara, R$500. É $1 por
por dia é o mínimo. Tá, R$5, R$6. É, 5 e alguma coisa, 5,80, né? É o mínimo. Só que o mínimo não alcança praticamente nada de pessoas. Porque cada vez o mercado ele está se tornando mais competitivo, que é aquilo que a gente falando. Pô, o que mudou de 4 anos pra cá? Pô, isso é uma coisa. A Antes, concorrência aumentou. existe uma métrica lá chamada CPM, que ou seja, é o custo por 1000 impressões, porque as plataformas... Que era a banda, CPM de Então, tem um custo, né? A cada 1000 impressões, por exemplo, ele cobra um valor. Lá no passado, a gente pagava R$3, R$2 para alcançar 1000 pessoas. Hoje a gente já tá pagando na casa de 14, 17, dependendo do público, né? Porque o CPM ele tá muito ligado ao público. A gente paga um pouco mais caro, então, tipo, começa a se tornar mais caro pra gente aparecer, né? Para essas pessoas, por exemplo. E aquela empresa que não tem um público-alvo definido, que não tem noção exata do seu segmento de mercado, como é que faz daí para fazer um tráfego pago? Tem que estudar, cara. A gente tem que conversar, por isso que eu converso, né? Então eu gosto de fazer... Faz uns testes também? Eu assim... gosto de fazer 2 reuniões, por exemplo, né? Na primeira reunião eu converso com a pessoa para entender. Eu pergunto para ela, qual que é o teu principal canal de venda hoje? Meu canal de venda é o telefone, é na porta, é no Instagram, é no site, né? Eu entendo qual que é o principal canal de venda. Eu entendo bem assim, tu consegue perceber qual que é o tipo de público que compra de você? Ela vai passar uma informação. Cara, eu vejo que é uma senhora, né, de mais ou menos 30, 40 anos, assim, que ela gosta de comprar... Uma senhora de 30, 40 anos... Desculpa, Nossa né? senhora, eu então já tô aqui, é um idoso. Não é... Desculpa, uma mulher de 30, 40 anos corrigindo. É um cara muito educado, respeitoso. Exato. Se dirige Vossa Senhora, né? Com os pronomes corretos. Tá né? certo. Então tem essa questão, né? Tipo, a gente analisa a persona, mais ou menos, né? Baseado no que ela me diz de informação. Porque ela tem que ter alguma pessoa, alguma base, que entenda. Ou até mesmo quando ela vai criar um produto ou uma marca, ela também tem que ter isso de percepção. Pra quem que eu vou vender isso? Qual que é o tipo do meu público? Qual que é os interesses dela? Qual que é os comportamentos? Porque as ferramentas hoje, elas trabalham por dados demográficos, interesses e comportamentos. Isso que ajuda, isso que torna os anúncios mais assertivos, isso que faz os anúncios ter cada vez mais resultados. Porque pense, eu posso colocar um anúncio para mulheres de 20 a 30 anos que tiveram filho recentemente e moram no bairro do centro. Você consegue configurar então, tudo isso. Cara, a gente consegue fazer um anúncio ultramente segmentado. No caso que você falou da loja infantil ali, por exemplo, né? Eu usava só usava só mães. Eu usava só mães para crescer a base, mães da faixa etária que eles vendiam as roupas, né? E, cara, começou a crescer a base e compradores absurdamente, entendeu? Porque eles tinham um ótimo preço, eles tinham um ótimo produto, um ótimo atendimento. E o tráfego só deu escala. Jô, agora tem uma coisa, né? Eu acho que isso é uma mania de brasileiro, né? Mania de brasileiro. O brasileiro vai lá e chama o sobrinho para fazer a logomarca, daí chama o cara lá para fazer o tráfego pago, ou às vezes... Faz sozinho. Faz sozinho. Qual que é o risco da pessoa fazer um tráfego pago sozinho ali, assim, na tua visão? Esse é o barato que sai caro às vezes, né? Porque eu já peguei inúmeros clientes que faziam o tráfego por conta própria e, cara, eles investiam uma grana absurda, assim, não tinha resultado quase nenhum, assim, tipo... E assim, o que acontece? Não é o maior perigo, mas o maior problema é que aí, por exemplo, usou o botão lá impulsionar a publicação. Cara, a pessoa não tem métricas. A pessoa não sabe o que tá dando certo ou o que tá dando errado. E essa é a função do gestor de tráfego, certo, né? É analisar isso, saber de fato, primeiro, subir as campanhas. O gestor de tráfego tem que saber subir as campanhas. Tem uma tecnologia envolvida ali que não é tão simples exato, assim. Né? E por que é melhor utilizar o gerenciador? Pô, a gente tem recursos lá muito melhores. Por exemplo, a gente consegue criar públicos personalizados. Gera dados também. Né? A gente consegue, por exemplo, criar os públicos das pessoas que visitaram o teu Instagram nos últimos 30 dias. Ou que te mandaram mensagem nos últimos 365 dias. Eu sou cliente do Ju, tem que falar, né? A gente fez um trabalho lá, atingiu o número de pessoas, esquentou o público e depois fez outra ação baseado naquelas pessoas que já tinham interagido, né? Então assim, eu que sou leigo no assunto aí, consegui compreender muito bem e junto com o Ju fazer essa estratégia. Mas falando sobre essa questão de fazer sozinho, né? Cara, eu acho que o que a gente quer dizer aqui, né? O Ju falou também, não é que, por exemplo, se você tem um negócio lá, se você se dedicar, estudar, você não vai conseguir fazer. Sim, é outra coisa. Só que, cara, qual que é o teu negócio? O teu negócio é fazer gestão de tráfego ou vender os teus produtos e serviços, entendeu? Eu vou propor uma coisa pra vocês aqui. Nosso tempo tá acabando. Infelizmente, a gente tem que seguir pro final do programa. Tá louco. Mas assim, eu vou fazer uma proposta. O rádio aqui a gente tem tempo. Então a gente vai se despedir do Ju e se você que está acompanhando aí quer mais conteúdo, vai ficar disponível lá no podcast e lá no YouTube também uma versão estendida do programa. Olha aí, então a gente vai continuar o bate-papo aqui, a gente quer
te agradecer então, Ju, né, para quem está nos ouvindo aí, nos acompanhando nesse tempo original do programa aí, obrigado pela tua presença aqui até o momento com a gente, né? A gente é teu admirador aí, amigo, né? E agradece você estar aí. Deixa uns minutinhos aí para tua consideração final. Primeiro eu agradeço mais uma vez por estar aqui nesse programa, que eu amo, assim, e eu vejo que o Pulso cada vez ele... Cara, eu vou contar um case de vocês. Tem a Júlia Godoy, que é muito fã do programa de vocês, que legal, assim. um abraço pra Júlia. Cara, toda vez que eu chego lá, ela tá escutando um episódio anterior, assim, tipo, um Que episódio legal. antes, assim, ó. E ela fala, assim, né, tipo, nossa, cara, é muito bom o programa, porque eles não falam só de dica de empreendedorismo, mas fala de uma visão mais geral sobre a vida, sobre decisões e comportamentos que você tem que tomar pra crescer como uma pessoa e tudo mais. Cara, eu achei lindo o dia que ela falou esse depoimento, assim, ó. E aí foi legal também, ela falou, pô, tem uma percepção do Malik, que cada assunto que eu coloco na mesa parece que o Malik domina. E eu já falei isso lá quando eu conheci ele no começo. Se puder falar assim, vamos falar sobre a tecnologia do papel toalha. Eu engano bem. O cara ele é uma IA, o pessoal não sabe. Exato, Open, é mais ou menos assim, porque realmente ele consegue colocar a beleza naquilo, mas é porque um cara que estuda, que tá no mercado, pô, quantos anos de associativismo ali, né, São 14 anos já. Cara, é muita coisa, muito network, muitas pessoas diferentes, conexões, e isso é o que a gente falou lá no começo, pô, é importante a gente estar numa comunidade e estar com essas pessoas trocando esse tipo de informação. Porque acontece, você só ganha, porque você vai construindo, né, a tua forma, a tua percepção sobre a vida, mas também vai tendo essas possibilidades realmente de, pô, saber conversar sobre qualquer assunto. Isso é legal, isso é bacana, né, como educação. Então, tipo, agradeço imensamente mais uma vez por estar aqui nesse programa. Eu amo estar aqui e com certeza, pessoal da rádio, né, depois vai lá no YouTube e veja a nossa versão estendida aí desse programa aí, No né? próprio site da rádio também tem o podcast, Verdade. também, Aí, ó, os então, programas todos perfeito. disponíveis. Tem várias formas de você acessar. Ju, muito obrigado. Obrigado aos apoiadores do programa, Orion Parque Tecnológico, Wind Digital, Clube de Negociadores. Segue o Pulso nas redes sociais e, claro, assiste esse episódio também no YouTube. Também agora, então, na sua versão estendida. Segue o Pulso. Valeu. Valeu, galera. A gente está de volta com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo, na versão estendida, com o bônus Premium Item Plus. Esse aqui é só aí para assinantes. Não, mentira. Só na versão Somente paga para a esse. versão paga em podcast YouTube, é mentira, é Ó, mas gratuito para você. A isso gente aí. está aqui com o Juliano Chemes, engenheiro eletricista, empresário há mais de 8 anos, estrategista digital, especialista em gestão de tráfego. E também participante Juliano do formado. primeiro e maior programa de mentoria e gestão de tráfego da América Latina, o Subido Pro, liderado pelo Pedro Sobral. A gente está falando sobre tráfego pago, marketing, impulsionamento, redes sociais e muito mais. Deixa eu lá. Ô Ju, a gente falou bastante no programa, ali na versão rádio e tal, sobre a questão do tráfego, etc. Mas aí, beleza, vamos pensar o seguinte caso lá. A pessoa te contratou, ou contratou qualquer outro gestor de tráfego, começou a dar certo o trabalho, e aí, tipo assim, pô, deu boa, consegui, daí ela vai lá e para, cara. Tipo, existe uma hora pra parar, pra reduzir a verba, ou, cara, o que tu recomenda aí pra galera que tá tendo resultado e decide às vezes parar? Cara, se a pessoa tá tendo resultado, ela não vai parar. Em algum nível não deu certo alguma coisa. Entendi. Entendeu? Ou seja, né, o que acontece? Cara, o marketing, o que é? O tráfego pago, ele é um pilar do marketing. É o meio de campo que eu falo, que né? é o que vai fazer tracionar. Só que você tem que produzir conteúdo. Exato. Você precisa fazer os criativos, você tem que gravar os vídeos. Então tem uma série de trabalhos que são da empresa, entendeu? Aham. Então, e tem uma outra questão, Ju, também, daí que eu acho que compete ao gestor de tráfego, que eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu acho que esse é o motivo de você ter segmentado, né? Tem alguns setores que, pô, tipo, se eu tenho uma empresa de tecnologia, eu acho que eu devo procurar gestores de tráfego profissionais que tenham alguma expertise e experiência naquele setor, né? Exato. É o que eu fiz hoje com a agência. Então eu tenho alguns nichos que eu atendo, entendeu? Porque, tá se achando. Não é que eu tô me achando. É porque realmente Segmentou, né? eu segmentei, porque eu não consigo, que nem eu falei, eu preciso estudar sobre o negócio, eu preciso entender sobre o comportamento. Que é essa maturidade de compreender também o perfil de quem está prestando o serviço, né, a empresa que está fazendo a gestão do tráfego e também o perfil da empresa. E eu acho que isso também é um ponto muito importante nas relações hoje, que é essa questão que o pessoal chama de deu fit, né? Né? Deu match ali, combinou, a coisa fechou, né? Eu acho que tem muito isso mesmo, porque às vezes também tem o perfil das pessoas e tem que ter essa maturidade de que nem toda empresa tem o perfil da empresa que ela vai atender e vice-versa. Então eu acho que isso é legal, acho que esse é um ponto a ser considerado também, né, para que as coisas possam rodar bem, mas também eu considero
consigo perceber que para alguns tipos de negócio, você começa a ter que ter uma outra estrutura também Sim, de suporte. Porque, Esse é né, o como ponto. o Ju falou, tem lá na versão original ali, né? Tem uma questão da qualidade do conteúdo. Então, daqui a pouco, para um negócio local de roupa infantil que foi citado aqui, a pessoa colocou a cara dela, fez um vídeo bem produzido, tá funcionando. Mas daqui a pouco, para um outro segmento de mercado, você falou da construção civil, né? A gente tá com empreendimento ali. Daqui a pouco, ali já tem que ser alguma coisa mais bem produzida. Então, o Rafa faz uns reels ali, faz uns negócios um pouco mais bem produzidos, com música, com um padrão, que é o tema da incorporadora, que tem as cores, que tem aquela imagem, então já envolve uma produção maior também. Então, assim, o que é melhor daqui a pouco pro meu negócio? É um Google Ads ali, é ir pro Google, é ir pro LinkedIn daqui a pouco, não sei. TikTok, o que TikTok, você tem? Pinterest, TikTok, Taboola, Pois sei é, lá, Pinterest. tem várias. O que você tem a dizer sobre essas outras plataformas aí que também são importantes? Então, por isso que eu falo, lá no passado, quando eu comecei, que é uma coisa, o que mudou, né, daquele tempo? Hoje eu vejo vendo gestão de tráfego, ou seja, a plataforma que eu usar vai ser da minha estratégia que eu vou montar. Certo. Sim. Então eu tenho que analisar todos esses parâmetros, custo por clique, persona, produto, tudo isso eu vou analisar para realmente definir qual que é a melhor plataforma hoje para anunciar, qual que a gente consegue ter aqueles resultados que a pessoa quer, que a empresa quer, né? No final das contas, todo mundo quer venda, ponto. Ninguém quer só aparecer. O LinkedIn é bom, Ju, na tua opinião? Depende O pro pessoal tem pro negócio eu do... escuto muita, como é que diz assim, picuinha sobre o LinkedIn aí. Não, É. LinkedIn é chato. O LinkedIn todo mundo é CEO. SEO, CEO. Cara, É que assim, ó, o LinkedIn ele é muito B2B, né? Ou seja, né, empresas para empresas. Só que o LinkedIn é uma plataforma extremamente cara. Por quê? Porque já tem um número grande de anunciantes lá. E todo mundo é SEO, que nem ele Não, falou. e o público é muito pequeno, né? Entendi. Então pense, o público pequeno, muito anunciante, leilão fica caro. Certo. Então a gente tá falando de uma métrica ali que eu falei que a gente pagava lá, o CPM, que é o custo por mil impressões, né? A gente pagava 3, 4 reais, né, no Meta Ads, por exemplo. Lá no LinkedIn a gente tá falando de 300, 400 reais. É muito alto. Cara, é absurdamente mais caro. Muito, muito, Só muito. vale a pena se tu tiver uma estratégia e souber muito quem tu vai atacar ali pra Exato. mirar no teu lead. A persona, velho. Você tem que olhar a persona e o produto. Então, se você olhar a persona e o produto, analisar assim e dizer assim, não, no LinkedIn vale a pena. Vale a pena pagar 400 reais no CPM, ou seja, para Certo. aparecer para 1.000 pessoas, porque a conversão às vezes é maior e porque hoje também o grande problema é as pessoas lotar o WhatsApp de uma empresa, assim. Gerar volume é muito fácil, gerar volume. É muito fácil você conseguir gerar volume de Isso pessoas. Ô, Ju, e sobre, Cara, sobre persona, você falou ali, cara, eu vejo uma divergência até sobre o nome, né? Alguns falam persona, outros falam avatar, tem vários nomes aí. E, inclusive, vejo várias metodologias pra você descobrir e, na minha opinião, alguns exageros, assim, sabe? Tipo, na tua opinião, qual que é o nível de detalhe que eu tenho que chegar de entender minha persona? Preciso saber realmente, de fato, é relevante eu entender, cara, o que o meu cliente faz no domingo à noite, por exemplo, que o pessoal entra assim, tipo, em comportamentos, né? O que é relevante saber e o que às vezes é demais exagero. Cara, quanto mais informação a gente tiver, mais assertivo se torna um anúncio, né? Por isso que existe um negócio chamado pixel nas plataformas. Ou seja, ele é o informante das plataformas. Você coloca lá no seu site, ele capta tudo, as informações. Ele sabe qual que é o código, time. né? Ele sabe qual que é o time do Malik, qual que é a faixa etária, qual que é os dados demográficos dele, qual que é o comportamento, qual que é os interesses. Quanto mais assuntos desses a gente tiver sobre a persona, mais fácil é a conversão. Que daí não é suposição de quem é persona, Exato, é coleta de dados exato, mesmo. coleta de dados, exatamente. Mas assim, ó, a gente falando assim, vamos começar o negócio, né? Então, tipo, eu não sei baseado. Cara, a gente fala um pouquinho mais de faixa etária, público-alvo é masculino, é feminino. São dados entendeu? demográficos aí. Uns dados demográficos mais importantes Eu do acho- que interesses e comportamentos, tá? Porque, entendi. tipo, as plataformas, né, hoje elas têm dados demográficos, interesses e comportamentos. Então, tudo isso aí a gente consegue, que foi aquele caso que eu falei do ultra segmentado, né? Que a gente consegue segmentar, pô. Mas dá pra fazer uns testes também, né, baseado nos comportamentos. Porque se você olhar, por exemplo, né, quando você faz um business model canvas lá, e você olha lá os clientes, né? Você tá muito mais na questão emocional, muito mais nos comportamentos daquele público, nos desejos, porque você tá olhando a oferta de valor, né? O cliente e oferta de valor sempre, né? Então acho que dá para fazer uns testes também, tentar associar às vezes de forma empírica e testando ali, vendo, ó, esse público não engajou, esse público engajou, também dá para fazer isso. E né? sabe qual que é o mais legal, né, da plataforma? É porque ela é totalmente metrificável. Ou seja,
A gente consegue ver o que não tá dando certo ou o que está dando certo. Eu consigo ver o custo por mensagem, eu consigo ver o custo por clique, eu consigo ver quantas pessoas eu alcancei, qual que é a faixa etária das pessoas que eu alcancei, qual que é a plataforma que elas vieram, se a gente estiver utilizando o Meta e estiver utilizando, né, o Facebook e o Instagram, por exemplo, né? Então tudo isso a gente consegue ver. Aí a gente analisa, que é a função do gestor de tráfego que eu falei lá numa parte do programa, né? Que é o quê? Coletar os dados, analisar as métricas e otimizar os resultados. Então, tipo, a gente fez as campanhas, subiu, começou a rodar. Eu vou, claro que essa conexão com o cliente sempre tem que ter. Pô, como é que tá os leads aí? Como é que tá chegando? Tá legal? Tá bacana? Tá fechando? É só pergunta? Tem interesse? Como é que você vê essa pessoa que tá chegando? A gente começa a entender. Aí a gente vai otimizando. Então eu olho assim, eu consigo olhar, por exemplo, tem uma métrica lá que é o CTR, que é a taxa de interação com o anúncio, né? É o nível que o anúncio é interessante para as pessoas que tá aparecendo ali. Certo. Então, determinada faixa ali, que a gente fala abaixo de 1%, ele não tá bom. Ele tá ruim. O anúncio tá ruim. Tá ruim. Então a gente tem que trocar o anúncio. Então a gente consegue ver, o CPM tá caro. Então o público tá muito restrito, a gente tem que trocar o público. Então tudo isso a gente consegue analisar. Esse é o poder do tráfego pago. Agora, se você não estudar muito, a gente falou no programa, você não vai conseguir fazer isso sozinho. Se tem você que não dedicar. estudar muito, dá pra fazer sozinho? Dá, mas você vai ter que virar um especialista no assunto. Vai ser um amador, né, E a cara? questão é, vale a pena tu virar um especialista nisso? Não Ou sei, pagar né? uma empresa, É o que né? a gente fala, né? Normalmente a BeMind ali, por exemplo, terceiriza processo administrativo. Você não precisa virar especialista na área, eles cuidam da gestão e você vira aquela pessoa que delega, mas que analisa os números e participa. Você é responsável, né? Você delega autonomia, não Mesmo caso da responsabilidade. Nipur ali, você vai lá os teus investimentos, você delega, confia na equipe, mas você também promove as ordens, também cuida das coisas ali, Tem mas você influência, não precisa ser tem influência no especialista processo. em investimento. Agora, para finalizar o programa, eu acho que a gente tem que ir para as considerações acho que finais. só antes de a gente finalizar, e talvez com a última pauta, é importante a gente falar uma coisa aqui que eu fiquei um pouco preocupado, que a galera vai estar assistindo a gente depois nas redes sociais ali, no YouTube, Spotify, né? Eu falava Spotify, deu o Álvaro. Spotify. Beleza, assim, ó, cara, a gente tá dentro de uma rádio aqui, entendeu? Sim. E aí a gente falou bastante sobre, cara, investir em digital. Qual que é a importância de você também estar presente nos canais offline, no rádio, televisão e outros canais também? Eu acho que é extremamente importante. Eu fechei com um cliente, que é até cliente aqui da rádio, né? O da GS Prime, né? O Gabriel, né? Ah, legal. Ele é um cara que eu já tinha visto ele, cara, em outdoor, em rádio, um cara muito, né? E aí ele sabia da importância dos anúncios, a gente conversou e a gente fechou um contrato bem legal. Pô, ele já tá... Então, cara, só potencializa o negócio. Ele sabe a importância do marketing de uma forma geral. A presença, né? Porque é várias formas de posicionamento. São posicionamentos diferentes, entendeu? Então tem formas, tem níveis de consciência, né? Tem o... Esqueci o nome do cara que ele fala muito sobre essas questões de níveis de consciência, que é muito legal, do livro que eu li. E é formas de você atingir o nível de consciência da pessoa para ela entender, para ela ter percepção de valor sobre a tua marca ou produto, ou serviço, né? Enfim, você vê né? que bate lá na origem, né? Nos princípios do marketing, né? Tudo Exato. isso vai bater lá. Porque, por exemplo, eu fico pensando aqui. Vê um anúncio, tráfego pago, show de bola, vídeo especial. A hora que o cara chega na loja física, que é o canal lá, é a loja física, o cara chega lá, tá a placa caindo, o ambiente tudo sujo, não condiz com a qualidade do vídeo. Eu já tive cliente Né? assim, cara. A gente tinha uma parceria, né, com um social media muito bom, assim. E a gente tirou umas fotos lindas, os lanches, assim, cara. Lindas, assim, ó. O Instagram, você olhava no Instagram Premium. X olhos. Cara, chegava lá na loja Mas não era o dogão do Tião, né? Não fale mal. Não fale o nome, não fale os nomes aí. Por favor, o cara chegava lá, mano do céu. Era horrível. Entendeu? Mas, ó, isso é um caso. Então, eu acho que assim, ó, você começa então a ver não adianta, daí não é congruente, né? não é congruente. Você Congruente, na cara. verdade, você vai. Termo, hein? Uniforme do pessoal, material promocional, a placa do estabelecimento, né? Sim, A arquitetura, né? Que é a minha área, arquitetura comercial. Perfeito, cara. Né? Pô, tem que estar tudo convergindo, conversando, né, para que a gente consiga ter um marketing coerente aí. Mas eu acho que foi legal o bate-papo, Muito show bom. de bola. Acho que fica essa dica também, né, da presença tá adequada Verdade. nos canais, né? Por exemplo, eu na minha empresa, eu tô com as campanhas Exato. no rádio aqui, com E- os drops, né, com conteúdo. Tô lá também com o Ju, lá com o tráfego pago, tem as redes sociais, a placa de obra lá para construção civil é uma Tem que forma aproveitar também. tudo, cara. Você tem que aproveitar de forma inteligente, eu acho que essa é a dica. Galera, foi muito legal o bate-papo. Show de bola.
Boa. Juliano, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, né? Como Legal sempre, você né? estar conosco aí. Valeu, Vini. Valeu, Valeu, Lari aí também. O Álvaro lá na produção. Não Obrigado esquece, a todo você que tá no mundo. digital aí, comenta, manda feedback pra gente, Por favor, sugestão. se inscreve no canal aí, ativa o sininho, né? É importante isso. Por quê? Porque é um conteúdo de extremo valor. Se você chegou até o final desse vídeo, se você assistiu, é importante você estar interagindo com essa plataforma. Pra quê? Para quem entender que o vídeo é relevante e cada vez Olha entregando aí. para pessoas que mais entendem disso, mais pessoas que querem saber sobre isso e acham que isso é né? importante. Precisam ouvir esse Exato. Se você Exatamente. acha que tem amigos, né, familiares Compartilha! que estão no meio empreendedor Aquele e que grupo da precisam família ouvir isso, lá né? que só fala besteira, manda esse vídeo lá no meio, lá as pessoas nem que clique lá por curiosidade, mas manda lá pra aquela galera lá. É verdade, é importantíssimo. Obrigado, Galera. vou chamar o Ju pra fazer essa parte da chamada pra ação ali da Ativa CTA, o né? Nicinho, né? Que nem... Bonitinho. É isso aí. Valeu, galera. Valeu, galera. Valeu, Segue o tamo pulso. junto.